Então essa é a chave mestra, é a gente começar a entender que o nosso produto ele não é mais o centro das relações comerciais, não é mais o centro da nossa produção de marketing. Queria que você explicasse em termos gerais o que de fato é um growth bem aplicado dentro da empresa. Tá, quando a gente vai falar de growth, vamos primeiro traduzir o termo. Growth é crescimento, então a gente pega do inglês crescer, crescimento. Quando a gente vai falar de crescimento, nós temos dois tipos de crescimento dentro do negócio. Um crescimento natural e um crescimento sustentável. Quantos canais de aquisição de clientes a gente tem? Temos X. Quantos realmente está vindo o cliente de fato? Porque aí a gente não perde energia no que não agrega. É verdade. Isso é importante também, porque às vezes você também quer fazer tudo, e aí você coloca energia em tudo, e nem tudo vai te dar o retorno que você quer. E essa é uma base fundamental do marketing 6.0, que é o marketing de experiências imersivas. Esse marketing, ele nos traz que quanto mais específicos nós formos no nosso discurso, melhor vai ser o processo de conexão. Por que hoje está se falando tanto em Founder-led Growth, que é o growth pautado na imagem do fundador? Porque as empresas começaram a entender que para gerar conexão real com os seus clientes, eles precisam ter uma pessoa física. Independentemente se aquela empresa é um B2B ou um B2C, se ela vende para negócio, se ela vende para consumidor final, as relações comerciais são feitas entre pessoas. Então, quanto menos o empresário errar esse ano, mais ele está sendo favorável ao crescimento sustentável, crescimento pautado em um growth eficiente. Então, é importante que o empresário cada vez mais saia do operacional e comece a de fato estar no estratégico. E não é discurso bonito, é um discurso de sobrevivência. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Empreender Muda Tudo. Como sempre, toda semana aqui trazendo um convidado para falar sobre o mundo dos negócios, para nos ajudar e trazer insights. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Jéssica Vicente, sou fundadora da Realize e host aqui desse podcast. E hoje, começando esse ano, vocês viram que a gente começou falando aí sobre a reforma tributária. E eu falei, temos que continuar nessa sequência, trazendo os insights para os empreendedores, já que nós falamos aí da reforma, a gente tem que falar agora de como ganhar dinheiro, de como vender mais. Então eu trouxe o Luciano, que é especialista na parte de growth, inclusive está nos ajudando aqui na Realize, para nos falar aí todas as dicas possíveis de como vender mais em 2026. Então se você quer vender mais, já fica por aí, porque esse podcast está imperdível. Seja muito bem-vindo, Luciano, ao nosso podcast. Muito obrigado, minha amiga. Primeiramente, um prazer estar aqui contigo. Primeiro prazer da gente estar fazendo esse projeto juntos, a gente está desenvolvendo essa parte comercial de crescimento de negócio aqui na Realize e agora participando desse super podcast que eu tenho certeza que vai ser um canal de conteúdo muito interessante para empresas que estão precisando vender com qualidade. E aí a base primordial do growth, já entrando um pouquinho, é justamente esse crescimento sustentável. A gente trata o growth como um crescimento que está muito atrelado também a aumento de margem de lucro. Então, vender melhor para a pessoa certa mais vezes, fazendo com que a gente consiga ter operações comerciais cada vez mais lucrativas. Mas hoje vai ser um papo muito legal, estou muito feliz de estar aqui e ter recebido o convite e vamos embora tirar dúvida e desenvolver bastante conteúdo. Antes de começar na nossa temática, eu queria que você falasse um pouquinho de quem você é profissionalmente, como que você entrou nesse mundo do growth, explica pra gente. Legal, eu sou um menino do interior da Paraíba, de Guarabira, empresário, 24 anos, comecei na parte de marketing 360, então como todo jovem que quer começar a fazer sua vida dentro do digital, a gente trabalhava muito com a parte também de social media, produção audiovisual, até que eu comecei a entender que o que fato trazia resultado para o meu cliente não era deixar o feed dele bonito, mas era criar e estruturar canais de vendas eficientes. O marketing como ferramenta e não como um instrumento de deixar uma vitrine bem feita ou bem organizada. A partir do momento que eu comecei a entender essa real necessidade de estruturar canais de tração, canais de vendas, comecei a pesquisar assuntos para me tornar especialista nisso, em como pegar empresas tradicionais e transformar essas empresas tradicionais em fortes empresas de tecnologia, de vendas dos seus serviços através do digital, através de canais de aquisição que possam ser cada vez mais escaláveis. A partir desse momento, eu comecei a praticar as especializações em todo o Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, algumas especializações também no Rio Grande do Norte e consumindo bastante conteúdo internacional também para a gente conseguir entender de fato como é que essas estratégias podem efetivar em cada vez mais alavancagem patrimonial e alavancagem de resultado de faturamento. E aí em 2023 comecei também alguns projetos de lançamento de infoprodutos, pegando clientes nos Estados Unidos, na Europa, eu cheguei a ter cliente em todos os continentes do mundo, então
todo quanto era lugar, tinha aluno de algum dos meus cursos que eu fazia lançamento. Fui premiado pela Hotmart com Hotmart Builder, Hotmart Constructor, Hotmart Space. Então, eu tenho as qualificações de resultado, né, da Hotmart Partnership. E dentro de todo esse esquema, a gente foi conseguindo desenvolver estratégias cada vez mais eficientes. Quando foi finalzinho de 2023, início de 2024, lancei o meu método, o método SCV, que é o método responsável por conseguir transformar essa empresa tradicional numa empresa que vende no digital, com estratégias que são voltadas para esse tipo de segmento específico, esse nicho de empresas tradicionais, e a partir disso a gente conseguiu ter resultados que foram muito interessantes. Inclusive, junto a uma das maiores empresas de venda de cursos voltados para futebol, que a gente teve um aumento de 400% da margem de lucro. Então, se antes o empresário estava lucrando R$1 na venda do curso dele, depois da estratégia do método SCV, passou a lucrar R$4, e sempre pautado nessa ideia de conseguir encontrar o público correto, segmentar de forma precisa, trazer uma estratégia de comunicação eficiente e desenvolver um processo comercial para melhorar essa taxa de conversão. E aí a gente vem juntando todos esses cases, essas provas sociais, um aprimoramento contínuo. Eu digo para todos os empresários com quem eu presto consultoria que o empresário é o profissional que tem que, enquanto tiver vida, enquanto tiver suspiro, continuar se aprimorando. A gente vai detalhando e desenvolvendo agora com inteligência artificial também estratégias cada vez mais inovadoras e mais eficientes. Pois é, gente, vocês viram que o conteúdo ele é denso, mas antes nós estamos aqui diante também de um escritor, né? É verdade. Nesse meio tempo aí eu arrumei um tempinho também para escrever algumas obras. Hoje eu tenho 2 livros publicados. O primeiro livro, Tudo que você precisa para ser diferente, é um livro voltado para a juventude que está indecisa no que seguir da vida. Eu passei por um processo de identificação daquilo que eu queria ser muito impactante. Eu dizia, meus pais sonhavam em me ver médicos, mas eu nunca me vi no lugar que eles sonhavam, e todo esse processo eu conto no livro e falo que é muito mais interessante a gente ser diferente do padrão, né? Nem ser advogado, nem médico, nem engenheiro, mas ser aquilo que a gente quer, porque aí a gente vai trazer propósito. E aí, dentro dessa minha busca constante por propósito, eu pude ser convidado para um livro em coautoria com Cacá Diniz, junto com a editora Gente. Agora em 2025 a gente pôde fazer a publicação oficial desse livro em setembro, que é o Propósito em Cada Passo, onde no meu capítulo eu falo justamente sobre o que é preciso para viver, para cumprir um sentido. E graças a Deus, depois da publicação, em um mês a gente já se transformou em best-seller pela Veja Publisher, pela Publish News também, pela Book Info, e hoje a gente tem aí a felicidade de poder dizer que sou um autor best-seller pela editora Gente. Pois é, temos um autor best-seller aqui nesse canal, então já aproveita e se inscreve, hein? É verdade. Luciano, eu conheci você na imersão em São Paulo, e depois a gente começou a conversar sobre a parte de growth. E interessante que eu quero começar por essa pauta, porque quando você falou em growth, eu falei, é tráfego, vamos fazer o quê? E aí a gente... Mais um gestor, né? Me aperreando, né? E não é bem isso, então eu queria que você explicasse em termos gerais o que de fato é um growth bem aplicado dentro de uma empresa. Tá. Quando a gente vai falar de growth, vamos primeiro traduzir o termo. Growth é crescimento. Então, a gente pega do inglês crescer, crescimento. Quando a gente vai falar de crescimento, nós temos 2 tipos de crescimento dentro do negócio. Um crescimento natural e um crescimento sustentável. A maioria das pessoas encaram o crescimento natural como sendo um crescimento sustentável. E qual a grande diferença desses 2 pontos de crescimento? O crescimento natural ele é impulsionado por um aumento de investimento. Então, eu tenho um fluxo comercial onde eu invisto R$1.000 de tráfego e vendo R$5.000 em produtos. Aí, no próximo mês, eu invisto R$2.000 de tráfego e passo a vender R$10.000 em produtos. Em tese, a minha empresa cresceu, mas esse foi um crescimento natural. Por quê? Foi de acordo com o aumento de investimento. A ideia do growth é trazer um crescimento sustentável. Através de quê? De criação de verticais e canais de tração diferentes, fazendo com que a gente consiga não investir tanto, logo diminuir o custo proporcional, mas aumentar o faturamento da mesma forma. Então, enquanto no crescimento natural eu dobrei o investimento para dobrar o faturamento, no growth eu vou entender quais os mecanismos eu preciso criar dentro do meu ecossistema, dentro do meu negócio, para que, não necessitando duplicar o investimento, eu consiga duplicar o faturamento. E aí, a partir desse momento, eu vou investir, por exemplo, R$1.500,
para vender os 10 mil reais. Ah, Luciano, e o que é que isso impacta na vida real do empresário? Impacta que você está pagando um custo de aquisição de cliente menor e você está tendo um retorno sobre investimento maior. E o que isso quer dizer, afinal de contas? A partir do momento que você tem um ROI, um retorno sobre investimento maior, você consegue melhores taxas de aproveitamento comercial e financeiro. Então vai sobrar mais dinheiro no seu caixa. Então o growth é tráfego pago? Também, mas é estruturação de canal comercial, é estruturação de canal de indicação, é o que a gente chama de outbound marketing, inbound marketing, prospecção fria, cold calling, que são todo esse povo vem de fora, cria as estratégias e só bota o nome em inglês. Mas são as ligações frias, são as listas quentes. Então o growth é basicamente você ser um cientista de negócio. Então eu vou enxergar o teu negócio como uma tese científica e eu vou identificar quais são as possibilidades para que a gente melhore aqueles resultados. E não necessariamente melhorar resultado quer dizer investir mais, mas quer dizer investir da maneira correta. Então, às vezes eu vou investir menos, mas o investimento que eu estou sendo feito, ele é feito através de estudos baseados em números, em métricas, em KPIs, e esses números me trazem resultados mais eficientes. Eu paro de investir R$1.000 e começo a investir 500 para poder vender aqueles 5.000. Então, o growth, no final das contas, sendo um pouco mais objetivo, é você entender quais são os canais e as oportunidades que o seu negócio tem de solucionar o problema do teu cliente, vendendo com um preço de valor agregado maior e com um custo de aquisição cada vez menor. O ano passado, inclusive na imersão que a gente eu tive a oportunidade de conhecer o G4. Isso. E eles têm um sistema comercial muito agressivo. Verdade. Que não se aplica a todas as empresas. Por exemplo, agora a gente está estruturando da Realize e para o nosso público aquele sistema, ele não comporta. Perfeito. Mas eu tive alguns insights, porque até aquele momento eu não tinha um sistema comercial estruturado. Uhum. Até porque, quando você vai começando pequeno, as empresas, elas... É muito orgânico, né? Indicação. Até vai chegando um momento que essas indicações não suprem mais a parte da estrutura que você tem, que é um pouco do que está acontecendo com a Realize. E eu vou trazer esse contexto, já que a gente está fazendo agora, para poder contextualizar e ajudar quem está nos assistindo, né? Então, quando você veio, eu já fazia muitas das coisas que você falava, mas tipo, solta. Uhum. A indicação, network, um pouco de tráfego. Vamos fazer uma parceria com corretores, mas não estava dentro de uma estrutura. E a gente trouxe isso para o nosso setor comercial de uma forma muito estruturada. Então, eu queria que você falasse um pouco do que é essa estrutura, da importância de ter ela. Por exemplo, hoje a gente tem um CRM que você, junto com a minha equipe comercial, acompanha quem está chegando ali. Criamos as páginas de captação. Então, como que eu... Beleza, tô empresa, preciso vender. Como que eu estruturo, por onde eu começo, como que funciona? E é muito importante quando a gente vai falar sobre isso, porque isso é a base de tudo. Tem uma frase que é muito interessante de um dos mentores, que foram os primeiros mentores na minha parte de growth, que ele fala que se você não sabe o que faz para vender, você não sabe vender. Então, primeiro a gente precisa enxergar e identificar realmente quem é o nosso público-alvo. E aí a gente tem a primeira crença limitante do empresário, que é achar que o cliente vai se adequar ao meu produto, vai se adequar à minha política comercial. Quando, na verdade, é o meu produto que se adequa ao meu cliente e minha política comercial que se adequa com a que o cliente exige. Então, como eu sei que eu vou fazer um follow-up com 24 horas ou 48 horas? Enxergando qual é o hábito de consumo do meu consumidor, do meu público-alvo. Entendendo e identificando qual é a janela de tempo que aquele cliente precisa que eu traga uma resposta. E aí, identificando esses hábitos comportamentais, a gente cria estruturações comerciais eficientes. A gente precisa entender que nós temos uma grande disrupção de mercado, principalmente quando a gente fala de marketing, das empresas do início do milênio de 2000 para as empresas que a gente está trabalhando agora no período pós-pandemia com inteligência artificial. Antes, a gente tinha um problema muito grande de oferta. A gente tinha demanda no mercado, mas a oferta era muito pouca. Então, acabava que o grande centro de discussão e de divulgação do marketing era o produto. Até Philip Kotler, que é o pai do marketing, ele fala sobre preço, produto, promoção, os P's do marketing de sucesso. A partir do momento que essa demanda começou a ser muito pulverizada, e o mercado começou a ser transversal, a concorrência começou a ser transversal, então hoje a Realize não só concorre com as empresas do mesmo segmento, mas concorre com construtoras, concorre com empresas de outros segmentos que resolvem problemas parecidos, acaba que a oferta ela ficou banal. E essa oferta ficando banal, o produto deixa de ser diferenciação.
Então, a gente tem hoje um grande problema das empresas acreditarem que para vender os seus produtos, eles precisam falar muito daquele produto. E esse falar muito daquele produto acaba fazendo com que a empresa tenha que brigar por margem. E acabe que o empresário tem a falsa sensação que só consegue aumentar o número de vendas se ficar fazendo promoção, Sim. se ficar queimando margem, se ficar brigando por preço. E isso acontece justamente porque a empresa deixou em algum momento de colocar o cliente como o centro dos seus estudos comerciais e dos seus estudos de marketing. A partir do momento que a gente tira o produto do centro e traz o cliente para esse lugar, que é o lugar em que ele tem que estar, a gente começa a entender que o nosso produto ele é 100% mutável à necessidade daquele cliente que a gente está estudando. Então, se eu defino o público-alvo, se eu segmento da forma correta e eu identifico que o meu cliente tem um mapa de empatia e dores, eu sei exatamente o que aquele cliente quer ouvir e o que ele está precisando. E eu sabendo o que ele quer ouvir e o que ele está precisando, eu vou conseguir mapear no mercado empresas que têm soluções para esses problemas. Quando eu mapeio empresas que têm soluções para esses problemas, eu começo a enxergar pontos negativos dessas empresas que se transformam em diferenciais competitivos para o meu negócio. E aí acaba sendo uma bola de neve, vou começando a ter informações que vão sendo cada vez mais específicas para quê? Para uma diferenciação de mercado em cima da necessidade do hábito de consumo desse meu cliente. Então essa é a chave mestra, é a gente começar a entender que o nosso produto ele não é mais o centro das relações comerciais, não é mais o centro da nossa produção de marketing, mas ele é uma ferramenta. Ele é uma das formas em que a gente vai conseguir resolver aquele problema daquele cliente. E às vezes a gente vai apresentar o mesmo produto de formas diferentes. E o que vai ditar isso é justamente a necessidade. Se eu tenho um produto de reforma, por exemplo, esse produto de reforma ele pode ser apresentado de formas completamente diferentes. Uma reforma residencial é diferente de uma reforma comercial. Uma reforma residencial de um apartamento é diferente de uma reforma residencial de uma casa. E a necessidade das pessoas são diferentes. Completamente diferentes. Então é inconcebível a ideia de eu apresentar da mesma forma um produto para clientes que são completamente diferentes. Então, o grande quê da questão para a gente iniciar um growth de qualidade é identificar quem é o meu ICP, o meu Ideal Customer Profile, a persona do meu cliente ideal, identificando esse ICP, identificar os hábitos de consumo, qual é o grau de faixa etária que ele está, se é homem, se é mulher, geolocalização, esse clichê de mercado, mas aprofundar ainda mais quais são os hábitos diários desse cliente. Esse cliente gosta de futebol, esse cliente gosta de política, esse cliente gosta de ir no jornal, esse cliente gosta de notícia, o que é que esse cliente gosta de consumir? Esse cliente é casado, ele é solteiro, ele é divorciado, qual é o tipo de emprego ou qual o tipo de empresa que geralmente ele tem? E aí é nessas informações que em tese são subjetivas, que são indiretas, que a gente vai conseguir encontrar a real necessidade. E aí é encontrando essa real necessidade que a gente monta uma estratégia comercial para tocar naquele público específico. Então, é um framework muito simples. SCV, segmenta, entendendo quem é o público, comunica com a dor e com a necessidade desse público, e o V de vendas, cria uma estratégia comercial que se adeque a esses hábitos de consumo. Então, se o meu público-alvo só tem disponibilidade para me atender de noite, as minhas reuniões comerciais vão ser à noite. Se esse público ele só tem capacidade de me atender no horário ali do interjornada, no horário de almoço, então as minhas reuniões comerciais vão ser nesse horário. E tudo isso é importante porque quanto mais informações, quanto mais dados a gente tem do nosso cliente, melhor é a nossa estratégia comercial, melhor é o nosso growth. Engraçado que quando alguém não quer investir num processo de growth, vê a ideia e diz, eu vi essa ideia, achei legal, vou aplicar na minha empresa. E nem todos os canais de aquisição vão ser válidos para determinado tipo de negócio, justamente por esse contexto que você está trazendo, né? Talvez a sua persona não se conecte com aquele canal de aquisição que você está querendo. Então, uma das coisas que eu fiz, assim que a gente começou a estruturar, foi quantos canais de aquisição de clientes a gente tem? Temos X. Quantos realmente está vindo o cliente, de fato? Porque aí a gente não perde energia no que não agrega. É verdade. Isso é importante também, porque às vezes você também quer fazer tudo, e aí você coloca energia em tudo, e nem tudo vai te dar o retorno que você quer. E é importante a gente saber isso, porque uma empresa que se comunica com todo mundo, ela não se comunica com ninguém. E essa é uma base fundamental do marketing 6.0, que é o marketing de experiências imersivas.
Esse marketing, ele nos traz que quanto mais específicos nós formos no nosso discurso, melhor vai ser o processo de conexão. Por que hoje está se falando tanto em Founder-led Growth, que é o growth pautado na imagem do fundador? Porque as empresas começaram a entender que para gerar conexão real com os seus clientes, eles precisam ter uma pessoa física. Independentemente se aquela empresa é um B2B ou um B2C, se ela vende para negócio, se ela vende para consumidor final, as relações comerciais são feitas entre pessoas. Então, as conexões também vão ser feitas entre pessoas. Então, não tem como a Real Easy CNPJ fazer um vídeo no Instagram para se conectar com o público-alvo dela. Então, ela tem que ter uma pessoa. Essa pessoa tem que comunicar dor, tem que gerar empatia. Eu gosto muito de falar nos meus treinamentos que a empatia é o motor das redes sociais. O que é que você faz? O que é que faz um post viralizar ou não? É o grau de engajamento que aquela publicação tem. E para você conseguir fazer com que o seu lead, o seu prospecto engaje com a publicação, o que é que você tem que despertar nele? Empatia. Sim. Então, é a partir desse tipo de framework, é a partir desse tipo de estratégia que a gente começa a entender que não é porque o meu concorrente que vende para o público A faz uma estratégia que eu vou replicar para o meu público-alvo, que é um público de classe B, e vai funcionar. Às vezes é o mesmo produto, às vezes até o preço é o mesmo. Só que a forma como eu me comunico com o meu público-alvo faz com que o meu canal de aquisição seja diferente. Se eu tenho um público um pouco mais velho, não vai fazer sentido eu fazer Instagram no tráfego pago. Eu vou focar só no Facebook, em Google, em YouTube. Então, se eu tenho, por exemplo, dado suficiente para entender que a maioria dos meus visitantes do meu canal de YouTube assistem os meus canais e os meus vídeos através de televisões, quando eu for fazer o meu tráfego pago, qual vai ser o canal que eu vou colocar mais dinheiro? O canal do display em televisão. Então, todo esse tipo de estudo de hábito de consumo, de segmentação, é importante para a gente entender o que vai dar certo e o que não vai dar. E por que é importante isso? Porque quanto menos energia a gente gasta em canais que são ineficientes, menos dinheiro a gente gasta em processo comercial. E menos dinheiro sendo gasto em processo comercial, mais lucratividade a gente tem. R$1 a mais de faturamento não quer dizer R$1 a mais de lucro, mas R$1 a menos de custo quer dizer R$1 a mais de lucro. Então, qual a forma mais inteligente da gente lucrar mais? Economizando. Mas a economia não pode limitar o crescimento. Então, tudo tem que ser feito com estratégia. E bem pensado, né? Bem pensado. Eu queria abrir uma janela aqui sobre isso que você está falando, do marketing voltado para o fundador, que é uma das coisas que eu venho falando, inclusive lá no meu Instagram, que inclusive vamos seguir lá, Jéssica V. Souza, e vou seguir o Luciano também. Luciano Fernandes OF. Que a gente vê pessoas que não estavam mais no cenário, tipo o Bestimol, não estava mais à frente da XP, o Zuckerberg, que não aparecia em rede social, o Bill Gates voltando, o Jeff Bezos voltando para esse cenário. Aqui no Brasil a gente tem a própria fundadora da Nubank, que tem o perfil dela, que vai para podcast que anteriormente ninguém nem ia saber quem é o fundador, não ia saber. Justamente porque eu acredito também que esse movimento pós-pandemia teve essa necessidade maior de conexão com as marcas. Perfeito. Você já falou a sua opinião sobre isso, mas para aquelas pessoas que querem se posicionar. Tá. E isso pode ser também, faz parte do growth, como que elas podem se posicionar de uma forma assertiva? A gente ainda tem uma classe empresarial com uma crença limitante muito forte, que é o medo de aparecer. Sim. Seja por falta de costume, de não estar sempre dando entrevistas ou tendo essa dinâmica de podcast, de treinamento, de inserção mesmo do personal branding dentro da sua operação comercial, ou seja por timidez. A verdade é que muitos empresários têm o perfil operacional e geralmente quem tem um perfil muito operacional tem uma timidez mais aguçada. E aí, não quero aparecer e tal. O que a gente precisa entender é que você não aparecer custa muito caro. Por que o Founder-led Growth está muito em ascensão? Porque a partir dos anos 2016, 2017, 2018, acabou que o mercado de influenciadores teve um boom muito grande. O que aconteceu? As empresas começaram a entender que investir em influenciadores era um canal de vendas, um canal de tração de novos clientes. E esses influenciadores, através da sua imagem, através do seu personal branding, através, às vezes, até de media for equity, quando o influenciador pega parte da porcentagem da empresa para ser a cara do negócio, gerava muito dinheiro. O que aconteceu? Esse mercado inflacionou absurdamente. Sim. Então, depois da pandemia, o custo com influenciadores aumentou 200%, 300%, 400%. Então, hoje, para você contratar um influenciador pequeno, você paga o que você pagava antes para contratar um influenciador de 1 milhão de seguidores.
E hoje temos muito mais influenciadores com 1 milhão de seguidores do que tínhamos atrás. Sim. Então acaba que essa relação fica desproporcional. E aí, a gente sabe que sempre tem um doidinho para estar estudando inteligência comercial, inteligência de vendas, growth. E esse doidinho que estava estudando isso começou a entender que se, ao invés da empresa contratar um influenciador, o próprio dono do negócio fosse influenciador, esse lead ia sair muito mais barato. Então a gente começou a fazer estudos e entender que, às vezes, eu investir no meu perfil pessoal com um bom social media, com uma boa produção audiovisual, com uma produção de conteúdo eficiente que vai de acordo com aquilo que o meu público-alvo espera, esse investimento todinho era mais barato do que eu contratar um influenciador que não necessariamente ia estar comigo durante todo o tempo. Por quê? Porque esse influenciador, ele está comigo, mas se o meu concorrente oferecer mais dinheiro, ele vai ficar comigo ou vai para o concorrente? Vai para o concorrente. Então, o meu marketing está sempre atrelado a uma pessoa que não tem vínculo pessoal com o meu negócio. E todo esse tipo de problemática, todo esse tipo de janela que é aberta nesse processo gera uma insegurança comercial e uma insegurança de marketing. Essa insegurança custa dinheiro. Curva de aprendizagem, que a gente chama, o que a gente aprende quando a gente vai estudar sobre administração. Então, todos esses custos envolvidos, quando a gente vê que está pagando sempre um terceiro para estar fazendo isso, acaba sendo mais caro, o empresário começa a entender que essa timidez está tirando dinheiro do bolso dele. Do lucro dele, da margem dele. E a gente tem um movimento muito interessante por procuras de cursos de oratória, cursos de desenvolvimento pessoal, cursos de liderança, porque é muito mais barato, mais uma vez, o empresário aparecer ativamente nessa comunicação com o público-alvo direto para que aquela imagem do empresário traga mais clientes. E eu gosto muito de trazer analogias e provas sociais, eu vou trazer um clichê. João Adib. João Adib, em 3 anos, transformou a CIMED de uma das empresas menos requisitadas no âmbito farmacêutico para ser líder de vendas e para esse ano buscar bater 5 bilhões de reais, que há 3 anos atrás ele nem imaginava que fosse possível isso. Através de quê? Produção conteúdo alinhado ao público-alvo. Ele começou a mostrar para as pessoas que a CIMED não era apenas uma empresa de medicamento genérico, mas era uma empresa que estava com a missão e com o propósito de facilitar o acesso de medicações que antes eram muito caras para pessoas que não tinham condições. Ele traz uma causa, ele traz um propósito, ele traz uma narrativa, ele cria um storytelling, se conecta com o público-alvo, se transforma em um influenciador. Isso gera diversas outras oportunidades e ele melhora os índices comerciais da empresa. Então, por isso que hoje o Founder-Led Growth é um forte canal de tração, um forte canal de aquisição de clientes e que todo dono de negócio tem que estar alinhado para conseguir se desvencilhar dessas crenças limitantes e começar a aparecer e começar a movimentar os seus canais de vendas. É interessante esse exemplo que você trouxe, que se você pegar ele e for olhar o Instagram da CIMED, você vai ver que o dele pessoal tem muito mais seguidores, né? E trazendo aqui para um exemplo local que é meio polêmico, mas que é bom você analisar, a própria Setai, né? Setai. Os líderes da Setai, hoje o perfil deles são muito maiores e retroalimenta a construtora. Um outro exemplo que eu falei que é muito interessante é o próprio G4, o Thales, o Nardon e o Alfredo lá. Eles viram esse movimento, eles são muito antenados em relação a isso. E hoje todos eles, além do Instagram, tem canal no YouTube mostrando o dia a dia deles. E aí eu vi eles explicando isso num podcast, que isso reduz o CAC deles de uma forma muito drástica. Então, se ele diminui CAC, ele aumenta o lucro, né? Perfeito. Então, isso realmente tem um valor agregado e é um pilar muito importante para quem está querendo se posicionar. Com certeza. E, assim, a gente precisa também entender que os impactos são diretos em faturamento, mas também são indiretos, porque a gente está falando de impactos em performance. Porque a partir do momento que você se posiciona como autoridade em um mercado e você começa a ter uma audiência muito fiel, a sua marca ela fica fortalecida e, naturalmente, os colaboradores do seu nicho de mercado mais eficientes vão querer estar atrelados à sua marca. Então, hoje, se você tiver um vendedor de alta performance em São Paulo, qual vai ser o primeiro lugar que ele vai procurar vaga de emprego? G4. Porque o G4 tem cultura comercial, paga caro em comissionamento, é agressivo no processo de vendas. Então, por que o vendedor de alta performance vai gastar o seu tempo em uma empresa que não tem tanta cultura de vendas, se ele pode estar na melhor empresa de vendas e na melhor empresa comercial? Então, hoje, um representante farmacêutico, se ele tem
uma ideia de crescimento, uma ideia de sustentabilidade, por que que ele não vai na CIMED? Por que que ele vai para outra empresa que não seja essa empresa que demonstra ser líder de mercado? Então acaba que essa autoridade do fundador, atrelada a esses resultados comerciais e de performance, faz com que a gente também tenha um impacto direto em faturamento, mas um impacto indireto em performance e um melhor aproveitamento das pessoas que vão estar dentro da nossa companhia, dentro da nossa organização. É interessante que tudo isso que a gente está falando aqui é para construir o setor comercial, né? É verdade. Eu estava conversando, antes da gente começar a gravar o podcast, nós estávamos alinhando alguns pontos ali do nosso setor comercial e eu falei para você, Luciano, porque eu já participei de várias imersões, já fiz vários treinamentos comercial e eu sei, né, tenho conhecimento do funil, topo de funil, faz estratégia A, B, C, mas de fato quando você vai estruturar tudo isso, não é um processo muito simples. Eu acho que por isso que algumas pessoas acabam desistindo no meio do caminho. Porque tem ali estruturar a tua persona, estruturar teus canais de aquisição, depois você tem que aplicar esses canais de aquisição, acompanhar dentro do CRM, com o comercial ali ativo, respondendo mensagem, retroalimentando, lançando proposta, até fazer esse cliente fazer o fechamento. Depois que esse cliente faz o fechamento, ele ainda continua na tua esteira, porque a gente precisa fazer com que ele potencialize as nossas vendas e diminua o nosso custo de aquisição dele ao longo do tempo. Então, tem todo esse acompanhamento de novas indicações. Se você vende produto que tem recorrência, tem aí um LTV. Isso. Por exemplo, é uma coisa que, no meu caso, eu trabalho com reforma. Você não vai querer reformar seu apartamento 2 vezes por ano. É verdade. Vai ter um longo... Mas você pode me indicar novas pessoas. Você pode reformar o seu apartamento. Daqui a pouco você reformar a sua loja. Isso. E aí você tem que estruturar todo esse canal para poder, no fim das contas, que é o que a gente estava conversando, né? Eu tive um CAC no primeiro momento que foi muito caro. Mas aí, ao longo do tempo... Ele vai sendo pulverizado. Ele vai ser pulverizado e lá no final da ponta ele vai chegar no valor muito baixo. Mas para que isso aconteça, você precisa de um sistema muito bem estruturado, muito bem acompanhado. E por mais que a gente tenha aí inteligência artificial ajudando, fazendo... A gente precisa de um humano para poder acompanhar, para poder organizar. Porque no final, a pessoa que vai fechar, ela vai fechar com um humano, né? É verdade. E é muito importante que a empresa ela tenha essa capacidade de entendimento de que esse humano, ele precisa pensar de forma estratégica. A inteligência artificial, ela vem para melhorar resultado, para melhorar a eficiência. Então, tarefas que a gente fazia no Growth, que a gente demorava 2 semanas, 3 semanas para fazer, hoje são executadas com 15, 20, 30 minutos. E isso é a potencialidade que a inteligência artificial traz dentro do nosso processo. Mas aí esse tempo de 1 semana e meia que eu ganhei, ele tem que estar sendo pensado em acompanhamento, análise e estratégia. Que é o principal, né? Exatamente. Então, às vezes, a gente está muito preocupado em gastar o tempo da nossa empresa focado no produto, no desenvolvimento, até na entrega do produto, mas a gente pensa muito pouco estrategicamente em como oferecer, em como empacotar, em como vender. Então, quando a gente traz uma pessoa para pensar nisso dentro do negócio, a gente entende que esse tempozinho que a gente está deixando de investir nesse processo comercial está fazendo com que a minha empresa tenha uma limitação de crescimento que se eu tivesse investindo ela não teria. Então, o custo de não executar é muito alto. Você tem uma empresa que tinha um potencial de faturamento de 1 milhão e ela está faturando 150 mil. Qual é a principal justificativa que o empresário vai dar? É porque o mercado está ruim, é porque é político A, político B, é porque a economia está fraca, é porque... Sendo que se a gente for para o mercado desse cliente e a gente for para o mercado desse empresário, a gente vai enxergar diversos cases de empresas que, mesmo com esses mercados, mesmo com esses políticos, mesmo com essa economia, conseguem vender mais, conseguem crescer. Então eu digo, se tem uma empresa no teu mercado que cresce pelo menos o dobro ou o triplo que você, então quer dizer que você está fazendo alguma coisa errada. A culpa não é externa, a culpa é interna. E geralmente é falta de tempo investido em comercial, em vendas e principalmente em growth. Então, a estratégia ela é a mãe do crescimento. Não tem para onde correr. Se a gente acha que o nosso negócio vai crescer de maneira exponencial, sem a gente fazer nada de diferente, a gente está cometendo um erro muito crasso. Albert Einstein dizia que é insanidade a gente querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, a gente precisa enxergar onde que estão os nossos gargalos comerciais, de vendas, de marketing, de identificação de público-alvo e criar estratégias novas de teste, de validação. Vai ter estratégia que a gente vai fazer e vai dar errado,
mas vai ter estratégia que a gente vai fazer e vai dar muito certo. E é isso que a gente tem que focar. No final de tudo, a gente tem que entender qual era o meu resultado antes e qual é o meu resultado hoje. Se houve crescimento, então foi positivo. Toda negativa, todo teste que não deu certo, ele serve para alguma coisa. No final, a gente precisa ter essa análise macro. E é extremamente importante que em 2026 o empresário assuma esse posicionamento de pensar estrategicamente. Não é um ano de errar. Ano político, ano de muitas dificuldades econômicas relacionadas também à parte de feriadão, que a maioria dos feriados caem em quinta, sexta-feira. A gente vai ter uma baixa produtividade, a gente vai ter baixa produtividade também impulsionada pela Copa do Mundo, que é algo que mexe de forma muito geral no mercado, mesmo que os jogos sejam à noite, mas as pessoas vão estar pensando naquilo e naturalmente vão cair produtividade. Então, quanto menos o empresário errar esse ano, mais ele está sendo favorável a um crescimento sustentável, o crescimento pautado em um growth eficiente. Então é importante que o empresário cada vez mais saia do operacional e comece a de fato estar no estratégico. E não é discurso bonito, é um discurso de sobrevivência. A gente precisa entender que isso não é mais opcional. O empresário que está muito tempo no operacional, ele tende a fracassar, porque os problemas do operacional vão sugar tanto a energia dele que ele vai estar pensando muito mais em resolver problema do que em como crescer o seu negócio, como melhorar seu operacional. E vai ficar cansado e desistir, né? Se ele não fracassar financeiramente, porque o negócio não vai crescer, mas não vai crescer em um momento, vai ficar muito cansado, exausto da jornada e vai acabar optando por outra coisa, que eu conheço muitos empreendedores que acaba, infelizmente, acontecendo isso, né? Por isso que a prática da boa gestão ela é importante. E dentro da prática da boa gestão, um dos pilares que você trouxe, que eu achei bem interessante, é que quando a gente está pensando em vendas, a gente pensa em cliente novo. Isso. Só que o cliente novo, ele é o cliente mais caro, né? Você usou essas palavras comigo na reunião. E a gente tem uma base de cliente que a gente precisa trabalhar. Por exemplo, eu tenho uma base de cliente que agora eu estou trabalhando, mas eu conheço, por exemplo, muitos dentistas que trabalham com harmonização, que tem recorrência a cada 3 meses, 6 meses de botox, que está o tempo todo fazendo tráfego. Mas se ela tem uma base de clientes, ela pode potencializar isso de uma forma muito boa, oferecendo um pacote de fidelização, ou seja, você vai fazer 2 vezes, se ela sabe que o normal é ter 3 vezes por ano, a questão do Botox, criar uma economia que ela feche e ela seja assim, tem várias formas. Eu queria que você falasse um pouco do que a gente pode aplicar, porque a gente, por exemplo, a Realize que a gente está trabalhando hoje é serviço. Perfeito. E que você não vai ter recorrência, mas tem serviços que têm recorrência, tem a parte do varejo que é produto, e cada um deles você precisa trabalhar de forma diferenciada. Perfeito. Tudo eu acho interessante porque a gente está falando de serviço, varejo, B2B, B2C, empresa de autônomo, como um dentista que tem ali o seu consultório, mas tudo nos indica que o fator essencial para crescimento em 2026 vai ser um setorzinho chamado CS, Customer Success, o sucesso do cliente. A partir do momento que a gente investe em sucesso do cliente, a gente vai ter uma vida útil desse cliente cada vez maior, um LTV cada vez maior. Por que isso acontece? Porque a maioria das empresas acredita que a relação comercial termina quando é mandado o comprovante de pagamento. Só que essas empresas não entendem que vender para o cliente que já é seu é 6 vezes mais barato do que vender para um novo cliente. Então, se hoje você só investe em canais de aquisição de novos clientes, você está pagando pelo menos 6 vezes mais do que se você tivesse um canal de aquisição de ativação de base. E por que ter um canal de ativação de base é importante para diferentes segmentos? Porque esse é o marketing mais antigo do mundo. O primeiro marketing de a gente pensar na pré-história, no tempo das cavernas, se tivesse um açougueiro vendendo carne de caça, provavelmente os clientes que ele teria seriam clientes provenientes de indicações. Ele teve um primeiro cliente e satisfez com a carne de qualidade, aquele cliente trouxe outros 2 clientes e ele foi fazendo a sua estruturação, a sua empresa crescer de maneira orgânica. Hoje nós temos estratégias para fazer isso de maneira proativa. A indicação tem que ser proativa e não reativa. Eu não tenho que receber uma indicação de um parceiro ou de um cliente quando ele lembrar de me indicar. Eu tenho que incentivar essa indicação. Ele que tem que querer me indicar. E como é que eu faço isso? Trazendo estratégias de fidelização, de sucesso do cliente.
às vezes a gente tem um acompanhamento melhor, um suporte melhor, um relacionamento que a gente vai ter uma pessoa ali só para mandar mensagem para aquele cliente toda semana para saber como está o processo, como é que está a qualidade do serviço que a gente prestou, se ele está precisando de mais alguma coisa. E esse tipo de suporte gera um senso de gratidão, esse senso de gratidão vai desaguar em novas oportunidades, ou até mesmo em políticas de compromisso, comissionamento. Então, se eu tenho um dentista que todo mês eu tenho uma harmonização facial e esse meu cliente ele tem 3 manutenções por ano. Então, por que eu não faço um programa de comissionamento, um programa de indicação que, a partir do momento que ele me trouxer 3 novos clientes, a última manutenção é de graça? É uma oportunidade, é uma opção. E aí você vai abrir mão de um ticket 3 vezes maior, porque você deu uma manutenção que não te tem um custo muito alto, e às vezes o empresário fica naquela, não vou fazer isso porque é o meu trabalho, certo? Mas você tem que pensar de maneira estratégica, não operacional. Quanto custa o serviço que você está fazendo? Bota ali o custo da sua hora, mais o custo do seu material. Pronto, quanto é esse custo, certo? Esse custo é o custo para você ter uma aquisição de 3 clientes. Agora, compara no tráfego, quanto precisa investir para trazer 3 clientes? Naturalmente, a indicação proativa vai ser mais barata do que essa questão de canal de aquisição de novos clientes. Fora então que é importante. Quente, né? Quando Quente. É um amigo, olha, vai, indica essa doutora. Principalmente essa parte de serviço que é muito confiança, né? Por exemplo, Botox, você não vai colocar em qualquer lugar. Verdade. Né? Então, quando você traz a parte da indicação, já vem meio que esse lead fechado. Você não vai ter todo aquele tipo de qualificação que você precisa ter para qualificar esse lead. Ele já vem meio que pronto. Isso. E isso também deságua numa operação comercial mais eficiente, porque cada dia que passa com o lead na nossa cadeia de prospecção, eu estou investindo mais dinheiro. Então, se a minha janela de fechamento ela tem ali entre 10 e 12 dias, então quer dizer que eu tenho um custo de 10 a 12 dias para converter aquele cliente. Tudo isso deságua num custo de aquisição maior. Mas se esse cliente veio por um canal em que ele já vem aquecido e essa janela de prospecção de 12 cai para 2 dias, então quer dizer que eu tenho um processo comercial 5 vezes mais eficiente. Se eu tenho um processo comercial 5 vezes mais eficiente, o que é que isso quer dizer? Que esse custo de aquisição de cliente vai ser 5 vezes menor. Se o meu custo de aquisição de cliente é 5 vezes menor, o meu retorno sobre o investimento vai ser 5 vezes maior. Então, nesse operacional, eu lucrei 5 vezes mais do que se eu tivesse num canal tradicional de aquisição de novo cliente. Então, quando a gente sai dessa função operacional e começa a pensar em números, em estratégia, em ciência, de fato, em ser um cientista ali do growth, a gente começa a entender que muitos custos que a gente vem tendo, ou se não, muitas inserções comerciais que nós estamos tentando validar, elas, na verdade, não fazem sentido para o nosso público. E, às vezes, uma campanha de marketing proativo, que é algo que está aí há tanto tempo no mercado, seria muito mais eficiente e muito menos custoso. Então, o growth é isso, é pensar com estratégia, é identificar caso a caso, identificar que cada público tem uma comunicação. Então, na Realize eu vou ter pelo menos 4 públicos ideais, para cada público eu tenho que ter uma estratégia comercial e ter essa estratégia pautada em processo para cada persona, para cada ICP. E aí a gente vai ver que no final do mês a gente tem um fluxo de vendas maior, a gente tem uma concorrência por preço cada vez menor e a gente tem principalmente um posicionamento da marca que está atrelado ao propósito de servir aquele público ideal. Engraçado que nós que somos do comercial, a gente sempre acha que marketing, pelo menos eu achava, não é número, né? Número fica para exatas, embora eu seja um pouco de exatas, né? Mas a gente nunca pensa isso. E aí, quando eu fui fazer a minha primeira análise de marketing, é uma planilha. Então, você investe quanto para converter quanto. Então, você precisa investir X para poder converter tanto X. Então, marketing também, e o que eu acho muito interessante é que nas planilhas os números não mentem nunca. Não. Então, isso consegue também te dar uma previsibilidade de estrutura, Isso. que é o que a gente está fazendo hoje. Perfeito. Nós estamos investindo X. Quantos clientes a gente quer converter? Tanto. A gente está tendo uma amostra agora, né? Então, se a gente quer duplicar isso outro mês, a gente vai pegar isso e duplicar para o próximo mês. E isso você só consegue ter dentro do processo muito estruturado. Isso. Por isso que é muito importante para vocês que estão nos assistindo, e eu quis trazer esse podcast, porque era uma coisa que eu fazia muito, de ter as ideias e ir fazendo de forma aleatória. Hoje eu faço uma campanha intuitiva no YouTube, amanhã eu faço isso, e sim, eventualmente pode vir um cliente, né, porque você está se vendo de alguma forma, mas não é um processo que ele vai
ter previsibilidade. Isso. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente precisa ter todos os anos, mas principalmente em 2026, é previsibilidade de caixa. Perfeito. E você só consegue ter isso se você tiver uma projeção confiável de quantos clientes você vai fechar. E você só tem isso dentro do processo estruturado de growth e de marketing, né? Por exemplo, a gente hoje, nosso processo, a gente está investindo X reais e a gente sabe mais ou menos quanto vai fechar. Então, se eu quiser manter isso e ter essa previsibilidade durante o ano, ou eu mantenho, ou eu aumento, se eu quiser mais clientes. Mas com números, né? Não é achismo. A gente não fica jogando na loteria para fechar o cliente. É verdade. E isso é muito importante para a estrutura e a saúde financeira de uma empresa. E do empreendedor. Com certeza. Não, e aí a gente separa as empresas que têm uma gestão profissional das empresas que têm uma gestão amadora. Porque no Brasil, milhares de empresas nascem todos os dias através da intuitividade. Que também é um ponto positivo, é o ponto da saída da inércia. Talvez o ponto mais difícil de se fazer é a intuitividade. Então, né? O cliente teve uma ideia ali, teve uma intuição, seguiu com aquela ideia, estruturou o negócio e começou. Essa intuitividade, ela tem um limite, um teto muito baixo. E o que é que vai fazer essa empresa mudar de patamar? Ela sair de uma empresa de uma gestão amadora para uma empresa de gestão profissional, que sabe, por exemplo, quanto a empresa vai faturar em 2028, em 2029, através de métricas e KPIs de crescimento de acordo com os últimos 5 anos. A empresa ela muda esse patamar a partir do momento que ela deixa a intuitividade do lado e começa a trazer outra palavrinha que é bem parecida, intencionalidade. Então, quando a empresa deixa de trabalhar com intuitividade e começa a trabalhar com intencionalidade, ela começa a ter a tomada de decisão pautada em números, no que a gente chama de KPIs, no que a gente chama de OKRs, em indicadores e métricas que me dão uma previsibilidade do que vai acontecer naquele ano. Então, se eu passei por um ano de eleição e Copa do Mundo há 2 anos, há 4 anos atrás, eu sei que nos meses de agosto, setembro e outubro eu vou ter uma queda ali, uma sazonalidade no fluxo de caixa de 22%. Então, mesmo que hoje eu fature 5 vezes mais, eu não estou falando de porcentagem, então eu tenho que me preparar para uma queda de 22%. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fortalecer meus canais de aquisição pagos, que podem ser impulsionados com investimento, e vou focar muito no meu sucesso do cliente e no marketing de indicação proativo para gerar mais demanda de lead naquele ponto específico. Então eu vou prever uma queda e, prevendo essa queda, me fortalecer para aquilo não impactar negativamente o meu caixa. E aí eu começo a ter uma gestão profissional. Então essa retomada de patamar, de sair de uma empresa de gestão amadora para uma empresa de gestão profissional, ela está pautada principalmente em sair de um processo de intencionalidade. Eu sei o que tem que fazer, ou senão eu vou fazendo porque eu tenho as ideias, e começar a ter intencionalidade. Não, eu sei que isso tem que ser feito, eu sei que isso tem que ser executado dessa forma, dessa forma e dessa forma, porque vai me dar esse e esse resultado. Qual vai ser a minha dificuldade agora? Encontrar pessoas chaves para poder executar meu plano de ação e conseguir fazer com que o meu plano de ação seja otimizado. Se esse mês com R$1.000 de tráfego eu trouxe 5 clientes que me fecharam R$50.000 em produtos, em reformas, em construções, o que é que eu tenho que fazer para esses 5 clientes que eu já paguei me trazer mais 15 clientes e eu pulverizar ainda mais esse CAC, eu diminuir ainda mais esse custo. Então tudo isso é análise de métrica, pautado em intencionalidade de onde eu quero chegar. E quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Já diria Alice no País das Maravilhas. Então é importante a gente ter essa intencionalidade e entender que uma gestão profissional não é pautada em achismo. É pautado principalmente em métricas reais de negócios. Não, e hoje, inclusive, estava gravando os stories, né? A empresa que não vende, ela tá fadada ao fracasso, né? Inclusive, é meio polêmico, mas você primeiro foca na venda e depois você foca no seu produto, na sua estrutura. Porque vende e depois arruma, né? Muitas pessoas fazem o contrário. Não, mas a gente tem que organizar para vender. Eu concordo, tem que organizar para vender, até para você dar uma experiência pro cliente. Mas você organiza sem dinheiro? Não organiza, né? E o feito sempre é melhor que o perfeito. Então, assim, dentro da estrutura de negócios, quando a gente está falando em organização, em estrutura de empresa, eu sempre falo, olha, vendas é o coração da empresa. Verdade. Se você não vender, não adianta você ter o produto mais belo, mais perfeito do mundo. Porque, assim, não vai ter quem compra. Então, primeiro você vende e depois você estrutura. Isso é um dos processos. E engraçado que as maiores empresas que eu vejo, assim, crescendo, elas fazem isso. Não são empresas, não é que você não tenha que se preocupar com o produto, você tem que se preocupar com o produto, e a gente começou o podcast falando de colocar o cliente no centro. Isso. Então ele tá ali no centro. Só que você precisa ter dinheiro para execução. Para poder executar. Tem uma analogia que eu gosto muito.
E eu trago constantemente nos meus treinamentos. A primeira vez que eu ouvi algo parecido foi com o Leonardo Castelo, dono da 300 Franchising, que é a maior empresa de franquias do Brasil. Ele falava que vendas é oxigênio. E aí eu desenvolvi um pouco mais a analogia. Eu digo que o administrativo, na organização, a gestão da empresa, ela é o cérebro. Mas qual é o principal ativo no corpo humano que faz com que o cérebro trabalhe de maneira saudável? É o oxigênio. Então, se eu não tenho um pulmão eficiente que leve oxigênio para o meu cérebro, então o meu administrativo vai falhar. Eu não vou ter dinheiro para organizar as coisas. Sim. Se eu não tenho dinheiro para organizar as coisas, naturalmente o meu corpo vai se enfraquecer até que eu vá chegar a óbito. Então, a empresa da mesma forma. O cérebro, que é responsável pela organização, é a nossa administrativa, é a nossa gestão de pessoas, é a nossa parte que está ali focada no back-office, que é muito importante. E sem ele, a gente também não sobrevive. Mas o que alimenta esse cérebro? O que permite que ele funcione de maneira eficiente? É o fluxo. É o fluxo de oxigênio. Então, tem que estar mandando oxigênio para o cérebro para ele poder estar produzindo. E a venda é o oxigênio. Então, às vezes, o empresário está muito focado nisso, no operacional. Desenvolver e entregar o produto, tal. Show de bola. Isso é extremamente importante para o longo prazo. Mas, às vezes, a nossa empresa precisa que a gente foque um pouco também no curto prazo, em aumentar a venda. Às vezes, o investimento que a gente está fazendo numa máquina que vai melhorar a produção, ela não vai ser eficiente porque a gente não tem demanda suficiente sendo gerada pelo nosso comercial. Então, por que eu vou aumentar a produção se eu não tenho demanda suficiente para fazer o oversize da minha produção atual? Se eu já opero com folga. Então, eu primeiro vendo mais. Depois que eu estiver vendendo mais, eu me preocupo em melhorar esse meu maquinário. Mas tudo isso a gente vai desaguar sempre na mesma situação, que é uma decisão, é uma tomada de decisão pautada numa estratégia que tem números como sendo o foco. Então, eu preciso analisar esses números. Eu preciso entender que se eu não vender, eu estou muito mais perto de fechar do que, de fato, de me organizar. Então, às vezes, a gente tem essa falsa crença de que eu tenho que organizar a casa certo. A casa, às vezes, está toda organizadinha, o pano passado, está bem cheirosinha, mas não tem ninguém entrando nela. Então, quem é processual sofre com isso, né? Porque quer tudo organizado, tudo bonitinho. E a gente que é do comercial já tem mais essa tolerância. Vou fechar que eu vou organizar. Fechar que ele tá ali. Fecha depois entrega. Fecha depois entrega. Que é importante, né? Então, Luciano, quem está nos ouvindo aqui, beleza, entendi que é importante, entendi o que é growth, entendi isso aqui, mas eu estou começando agora do nada, sou eu empresa. Empresário. Empresário. Como que essa pessoa já começa com essa mentalidade do marketing, do growth, mas nessa estrutura que ele tem ali, que vai ser ele com ele mesmo? Legal. A gente precisa também desmistificar algumas coisas. Às vezes a gente acha que porque a gente está começando, os nossos problemas são completamente diferentes de empresas que já têm grandes operações. Isso é verdade. Quando a gente vai estudar, a gente vê que esses problemas eles são muito parecidos. O que vai mudar é a intensidade e o tamanho do problema. Então, às vezes, eu tenho um problema tributário numa empresa que fatura 5 mil, eu vou ter o mesmo problema tributário na empresa que fatura 50 milhões. O que é que vai estar de diferença ali? É o valor do boleto. É o valor do imposto, mas ele vai existir. Então, a gente tem que entender que quando a gente está começando, é ainda mais fácil, ainda melhor para a gente já começar organizado. O que é que a gente tem que primeiro focar? Todo negócio, toda empresa, ela nasce com a função de oferecer algo ao mercado. E esse oferecimento, ele é feito de maneira que a gente resolva algum problema, certo? Sim. Então, se eu sei que o meu produto, ele resolve um problema específico daquele público, eu tenho um ponto de início muito importante, que é o público-alvo. Então, eu vendo, por exemplo, eu tenho uma empresa para vender serviços de growth para empresas tradicionais. E eu venho do interior. Então, eu tenho 24 anos, meus pais empresários, eu convivi com empresários do interior por 24 anos, eu sei exatamente quais são as dores de uma empresa familiar que está situada no interior. Então, se eu tenho toda essa bagagem, qual vai ser o nicho de mercado e meu público-alvo que eu vou poder, inicialmente, entregar mais valor e conhecer mais da realidade? Vai ser esse nicho. Então, eu vou começar a estudar esse nicho a fundo. Onde é que ele está, qual é a presença, qual é o canal, qual é a rede social. E começar a colocar o recurso de maneira estratégica. Quem está começando não tem muita grana, não tem muito dinheiro, não tem muito cash para investir em canais diferentes. Então, foque em um canal específico, que é o canal que o público-alvo ele procura o teu serviço, ele consome o teu conteúdo e cria uma estratégia de comunicação pautada nesse público.
e para de querer vender produto. Comece a se portar como especialista em resolver aquele problema. A partir do momento que tu encontrou o teu público-alvo, sabe onde é que ele está e conhece os hábitos de consumo dele, tu vai conseguir criar estratégias diferentes para poder atender o mesmo tipo de problema ou atender problemas também diferentes. E aí, desde pequeno, tu vai ter capacidade de ter uma esteira de produtos, tu vai ter capacidade de conseguir fazer um cross-selling, porque às vezes tu tinha a cabeça de vender só um produto, mas estudando teu mercado, tu viu que resolvendo aquele problema, tu cria outro, e aí tu precisa resolver aquele outro problema, e aí é outro produto. Vender para quem já está com você. Então, tudo isso sendo feito desde o início é muito mais fácil de ser estruturado, é muito mais fácil de ser executado. Qual vai ser o impedimento? Os canais pagos vão ter menos recurso inicialmente. Então, qual é o nosso foco? Orgânico. Ligação fria. Tomar não na cara, inicialmente. Então, foca nesse tipo de estratégia orgânica, foca também na parte de indicação, foca em desenvolver um produto que não seja um produto comum, seja um produto que resolva um problema específico daquele cliente. E eu ainda iria, Luciano, um passo a mais. Hoje, qual que é a barreira de você ligar o teu telefone e vender? Nenhuma. Você só precisa de internet que todo mundo tem. É verdade. Então, assim, hoje, eu costumo falar assim, que não existe barreira para você vender. É verdade. Você ligou aqui o teu telefone, ligou no teu Instagram, você está se comunicando com alguém. Se você conseguir gerar o desejo nessa pessoa, inevitavelmente você vai fazer uma venda. Exatamente. E aí a gente precisa entender que não é que ligar não dê resultado. É que o processo de ligar, ele envolve uma estratégia pré-definida. Para quem eu vou ligar? Sim. E aonde encontrar esse contato? Pronto, eu vou trazer, gosto muito de trazer referências para que ele fique melhor para o público entender. O Lobo de Wall Street, o filme O Lobo de Wall Street. Qual é o principal canal de aquisição de cliente do Lobo de Wall Street? É a ligação fria. Então, o vendedor, o corretor do investimento, ele liga, faz uma ligação fria para um investidor, ele sabe que aquele investidor está à procura de resolver um problema ou de uma oportunidade e ele tem um gancho forte inicial que faz com que aquele investidor se interesse em agendar uma reunião ou de fazer o fechamento em ligação. Como é que eu posso fazer isso para a minha realidade? Então, eu sou um dentista que está começando agora, ou eu sou um prestador de serviço, eu sou um contador, sou um advogado. Eu preciso identificar como achar pessoas que precisam resolver problemas que eu resolvo e, através de uma estratégia de lista, de criação de lista, ter um script de vendas que nos 5 primeiros segundos eu chame a atenção, retenha essa atenção e transforme em reunião. Então, essa estratégia ela vai ser muito mais eficiente do que se simplesmente eu estiver ligando e esperando a pessoa me responder e me dar moral. A pessoa não me conhece, não sabe quem eu sou. Ela tem que atender diversas ligações durante o dia. Então, o porquê que a minha ligação ela vai prestar mais atenção? Porque eu tenho algo a oferecer. Eu tenho uma solução para um problema que é hoje. Então, o grande quê de quem está começando agora é, primeiro, trabalhar com estratégia, trabalhar com eficiência e explorar os canais orgânicos. Outbound marketing, fazer ligação fria todos os dias. Ah, porque eu ligo, mas as pessoas não me atendem, certo? Qual a frequência de ligações não atendidas e ligações atendidas? Quantas ligações precisa fazer para você receber um atendimento? Não, a cada 10 ligações que eu faço, eu sou atendido 2 vezes, certo? Então, eu sei que para eu ter 2 atendimentos, eu preciso ligar 10 pessoas. Então, eu vou começar a ligar 50 para ter 10. Para que com esses 10 atendimentos eu converta em 4 reuniões, 2 contratos. Funil orgânico, mas às vezes a gente fica muito pautado em investir nosso tempo em operacional e não quer investir em vendas. E acredita que porque eu liguei 2, 3 vezes e não fui atendido, eu vou ligar 300 e não vou ser atendido. E não é isso. É um jogo de proporção, é um jogo de porcentagem, só que eu preciso identificar quais são as métricas, eu preciso identificar como é que o meu público joga comigo. E aí é em cima desses números que a gente cria estruturações que não necessariamente precisam de investimento. Aí você só vai saber testando. Exatamente. Luciano, para quem está nos assistindo, beleza, entendi. Você tem alguma dica de livros, de meios que eles possam começar a estudar? Porque você já me deu algumas muito boas. Não, eu sou um cara que gosto muito de ler. Eu gosto muito de procurar conteúdo. Primeiro livro que é voltado justamente para essa previsibilidade de receita, que é o Receita Previsível, do Aaron Royce. Eu gosto muito do Alcançando Vendas com Excelência, Spin Selling, que é de Neil Hackman. Esse é um livro sensacional para quem quer estudar estratégias de negociação, estratégias de fechamento de high ticket. Eu gosto muito do
A Mentira da Racionalidade, de Tim Ash, que é o cara que desenvolveu a organização de landing pages, a estruturação de landing pages. Então, um cara que traz para a gente o que nós devemos fazer para estimular gatilhos específicos, primitivos do nosso público. Então, dor, emoção, fome, raiva, e como transformar isso em uma estratégia de vendas eficiente. Tem os gatilhos mentais, que já é uma bíblia para quem trabalha comercial. E se eu pudesse deixar mais um livro, seria PNL, de Steve Allen, que é para o estudo de programação neurolinguística, para que a gente entenda quais são os mecanismos que nós precisamos utilizar para a gente melhorar essa eficiência, seja em ligações frias ou seja no atendimento do cliente. O que é que a gente tem que falar para o cliente dar valor ao que eu estou falando? Isso é muito importante. Com certeza, senão faz a venda, né? É verdade. E na tua trajetória de venda até hoje, qual foi assim, o teu maior case que você fez e falou, caraca, agora eu tô dominando esse negócio aqui? Eu acho interessante porque o meu maior case foi o primeiro cliente internacional que eu peguei. Eu recebi uma ligação num sábado à tarde, eu lembro até como foi. Eu estava em casa, tinha acabado de almoçar, tinha ligado a televisão para assistir um filme. E aí recebi uma ligação com um código de país +1, que é Estados Unidos. Eu, caramba, alguém dos Estados Unidos me ligando. Aí eu atendi, opa, aqui é fulano de tal, eu recebi uma indicação sua de um amigo meu que é da minha cidade natal. Eu tô aqui com um projeto para venda de e-book e eu queria muito conversar contigo para entender como é que eu posso fazer isso para vender o meu e-book. Show de bola, vamos embora. Vamos agendar uma reunião. A gente agendou a reunião para tipo 40 minutos depois de que ele me ligou. Eu botei uma roupa lá, abri meu computador, a gente fez a reunião. E esse cliente, ele tinha um Word de 3 páginas e ele tinha uma missão. Ele queria ensinar brasileiros a trabalharem com o mercado logístico nos Estados Unidos e pararem de depender do ramo de construção. E aí eu me vi com um produto que eu não conhecia nada, com um Word de 3 páginas e com um desafio muito grande, que era poder escalar um negócio que nem existia. Mas eu enxerguei a oportunidade, afinal de contas eu ia estar vendendo em dólar. E aí a gente começou a estudar esse mercado, a gente começou a estudar os hábitos de consumo das pessoas que saíam do Brasil e que iam morar nos Estados Unidos, quais eram os principais desafios que elas tinham ao chegar nas cidades que elas se alocavam, quais eram as principais cidades que elas estavam presentes. E a gente começou a entender que o e-book dava para ser um bom topo de funil, mas era interessante e-book, mas uma consultoria de 1 hora. E a gente desenvolveu a esteira de produtos, a gente desenvolveu o e-book de 3 páginas, foi para um e-book já de 45 páginas, a gente fez canais de suporte àquele cliente, então o cliente recebia a consultoria, recebia o e-book e o acompanhamento por 1 semana do especialista, e a gente começou a ver que aquilo ali tinha valor, até que o ponto que, e sem trabalhar tráfego pago até então, só na parte de indicação proativa. E aí chegou um momento em que a gente estava vendendo 15, 20 mil dólares por mês e chegou a hora de a gente fazer um grande lançamento. Eu trouxe esse cliente para cá, para Paraíba, ele foi lá para Bananeiras para a gente gravar um curso, a gente gravou o curso, fez uma jornada de lançamento pautado só em dor, falou nada de produto, falou nada de metodologia, só dor. Você que é brasileiro e está cansado de no inverno não ter de onde tirar o dinheiro para fazer sua feira, entre nesse grupo que no dia tal do tal a gente vai te ensinar uma forma de ganhar dinheiro de maneira honesta nos Estados Unidos e com a previsibilidade maior de crescimento para você ter a sua própria empresa. Você que trabalha numa empresa de um americano e é destratado e quer mudar o seu patamar, aprenda a abrir seu próprio negócio e ser independente dos Estados Unidos. E a gente começou a trabalhar esse tipo de gatilho até o ponto que com 12 mil reais de tráfego pago no processo comercial, a gente fechou 172 mil reais em 3 dias. Então a gente teve um ROI absurdo. Parte desse valor que a gente fez o faturamento em vendas nesses cursos, a gente reinvestiu no tráfego pago, a gente finalizou o mês de investimento em tráfego pago com 42 mil reais, só que com faturamento de 597 mil. Então, um produto que antes era um Word de 3 páginas, depois de 4 meses de estruturação, criação de ganchos visuais, de ganchos comerciais, chegou a faturar em um mês 597 mil reais. Então, o porquê que isso deu tão certo? Primeiro, uma demanda que era reprimida, mas o mais importante, o conhecimento do público que a gente estava se comunicando. A gente sabia exatamente quais eram as dores daquele pessoal, daquele público. Por quê? Porque o nosso especialista tinha passado por tudo aquilo. Então não tinha por que eu estar falando da quantidade de aulas que tinha no meu curso, ou da quantidade de vezes, ou a quantidade dos encontros que ele iria ter. Não era isso que doía.
O que doía era quando estava no inverno, ele olhar para o filho, para a filha, e não saber de onde tirar dinheiro para alimentar aquela boca. E era aquilo que estava... Aquela era a dor oculta. Ele não estava procurando o mercado logístico para trabalhar. Não, ele queria tranquilidade. Ele queria paz. Ele queria segurança. E a gente entregou exatamente aquilo que ele queria. Com, primeiro, um storytelling muito forte. Segundo, uma identificação através da dor e da necessidade. E terceiro, um produto que realmente resolvia o problema. E aí, de lá para... a gente passou 8 meses ainda desenvolvendo esse projeto em coprodução. A gente vendeu mais de 2 milhões de reais em produtos. A gente foi referendado pela Hotmart, recebeu plaquinha também da QIFI, e foi uma experiência muito legal. Essa experiência acabou desaguando em outros projetos também de growth, de consultoria de growth. Eu também presto esse tipo de trabalho de consultoria. E assim, seria um podcast só para falar de provas, né? De provas sociais. Mas isso aí é interessante. A força que a construção do discurso tem dentro de um comercial. Não, eu imagino. E caminhando agora, Luciano, para o final do nosso podcast, eu sempre faço 2 perguntas. Legal. Primeiro é que conselho, esse podcast ele é sempre direcionado para empreendedores, para pessoas que querem empreender. E você é um empreendedor. Então, que conselho você dá para essa pessoa diante do cenário, você mesmo falou que a gente vai ter um ano desafiador. Semana passada eu gravei um podcast falando sobre a reforma, que também só veio notícias que o empreendedor ficou, meu Deus, e agora eu faço o quê? Qual que é o seu conselho? Legal. 80% das empresas no Brasil, elas morrem nos 5 primeiros anos, isso é um dado do Sebrae. Sim. E o que sustenta uma empresa que morre e uma empresa que não morre? É uma palavrinha que é um clichê, mas é muito importante que o empresário viva ela constantemente, que é a resiliência. E quando a gente vai falar de resiliência, a gente precisa atrelar outra palavra dentro do nosso ecossistema de negócio, que é propósito. Então, o empresário que está nos escutando, ele precisa entender que se o seu negócio ele nasce com o propósito de solucionar e de ajudar as pessoas, é um projeto que vale a pena lutar, vale a pena resistir. E eu não estou falando de ser insistente, eu estou falando de ser resiliente, de ser disciplinado. Eu sei que o meu negócio pode ajudar e pode impactar positivamente a sociedade e as pessoas. Mas por algum motivo ou outro, eu não estou conseguindo uma eficiência comercial, eu não estou conseguindo vendas. Então, não tem por que eu desanimar ou eu diminuir esse senso de propósito. Não, eu tenho que incentivar. Eu tenho que trazer cada vez mais senso de propósito e pertencimento e entender onde é que eu estou errando. Pensar de maneira analítica, estratégica e entender que o dinheiro vai ser consequência de um processo bem feito. Eu falo muito no meu livro que quando a gente vai trazer propósito em cada passo, a gente tem que enxergar que se a gente consegue entender que o nosso papel dentro da sociedade é muito mais do que simplesmente vender ou fazer troca comercial, é gerar emprego, é impactar positivamente a vida dos nossos clientes, dos nossos colaboradores, que são nossos clientes internos, a gente começa a entender que a saída para os nossos fundos do poço que nós temos diariamente está muito mais atrelada em sempre estar voltando para esse propósito e colocando o dinheiro como consequência. E colocar o dinheiro como consequência não é deixar de lado situações comerciais ou de vendas, não. Mas é entender que para isso estar acontecendo de maneira positiva, eu tenho que ter um propósito alinhado com uma estratégia bem feita e bem executada. Então, para o empresário que está começando, seja resiliente. Você está no país mais difícil de empreender no mundo. Esse país todos os dias trazem novas dificuldades e novos obstáculos, mas entenda de fato qual é o papel que você quer deixar na sociedade, qual é a construção do seu legado, qual é a construção do legado da sua empresa. E esteja focado em não simplesmente fazer transações comerciais, mas impactar positivamente as pessoas. Eu, particularmente como cristão, como católico, eu utilizo muito isso como senso de vida. A partir do momento que meu trabalho deixar de ajudar as pessoas, não vai ter mais sentido aquilo que eu estou fazendo. Então, acho que o sentido da gente tem que estar atrelado em situações que vão além de dinheiro, tem que estar atrelado em propósito, é isso que tem que nos mover. Isso que é colocar o cliente no final do centro, né? Porque tudo que a gente faz como empresa é para atender a necessidade de alguém no final das contas. É verdade, é aquele negócio, a gente ajuda e se sobrar, a gente ganha dinheiro, mas o principal é ajudar, com certeza. E Luciano, você tem uma frase que, né, eu sempre falo que é secreto do GeoJ, que é o podcast dele. A única frase que você possa deixar no mundo, que frase seria essa? Todas as pessoas vão saber dessa frase, né? Essa pergunta é impactante, mas eu diria que
é preciso calar a voz dos outros para que a gente escute a voz que mais vale a pena, que é a nossa voz interior. Isso, né? Porque a partir do momento que a gente cala o mundo e a gente escuta aquele que está dentro do coração, a gente está tendo eficiência. A gente falou tanto de eficiência, a gente está tendo eficiência naquilo de quem realmente a gente é. E eu acho que a pior tristeza para o ser humano é você viver uma vida de mentira, viver uma vida de máscara. Você passar seus 30, 40, 50 anos, olhar para trás e não identificar legado, construção de legado. Então, a partir do momento que você foca em exercer a sua essência no mundo, os resultados positivos serão consequência daquilo que você vem fazendo, impactando positivamente. Porque quando a gente acorda todos os dias fazendo aquilo que a gente ama, a gente se torna um profissional melhor, a gente executa serviços cada vez melhores e, principalmente, a gente consegue ser uma pessoa melhor para a sociedade, e acredito que é para isso que a gente vive, né, todos os dias. Com certeza. E para quem nos assistiu, ficou interessado em conhecer um pouco do seu trabalho, onde é que te acha nas redes sociais? Instagram, @Luciano Fernandes. Eu tenho o meu método scv.online, que é o site onde você pode fazer uma aplicação lá, e se fizer sentido a gente começar a construir uma estratégia de growth eficiente também. Tem dentro do Instagram, você vai ter acesso aos meus contatos comerciais para a gente poder desenvolver um trabalho legal, mas principalmente para eu saber como eu posso te ajudar. E aí eu digo que quando a gente começa servindo, a relação vai acontecer naturalmente, assim como foi com a gente. Sim. Então, muito mais que cliente, eu quero poder impactar positivamente e fazer com que minha mensagem chegue a mais pessoas. E se o podcast deixou algum insight valioso, me segue lá para acompanhar um pouco mais dessa jornada desse empresário aí, pirralho de 24 anos, que tá tentando ajudar as pessoas. Não, é engraçado que a gente começou com o projeto da Realize, né? Oi. A gente, no projeto da Realize, estamos no projeto da K2X, que é a agência que eu sou sócia. Estamos no Líder Mulher também, que é um grupo de mulher, que inclusive, se você é de uma pessoa e quer fazer parte, entre em contato comigo. Ou seja, eu vejo Luciana... É verdade. Eu acho que tá dando certo, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Luciano, quero agradecer a você por ter topado gravar esse podcast. Eu acho que é um tema muito importante, principalmente no início de ano. É verdade. Todo mundo aí tá querendo vender e todo mundo desesperado com material escolar e PVA, não, Daniel? Todos IPV da vida. Então, tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar aí o pessoal que tá nos assistindo. Para vocês que estão nos assistindo, muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar. Pega aqui e indica para os seus amigos. Estou precisando vender esse ano. E muito obrigada por ter assistido aqui a mais um podcast Empreender Muda Tudo. Muito obrigada mais uma vez, Luciano. Obrigado, minha amiga. Foi um prazer enorme estar com você. Se deixasse, a gente passava umas 5 horas, né, ainda. Mas a gente deixa para outras oportunidades. Mais uma vez, deixar a mensagem que é preciso que a gente comece a fazer aquilo que a gente precisa fazer para o bem das pessoas, e todo o resto, todas as vendas, métricas, crescimento, growth, vai acabar acontecendo de uma forma ou outra, mas é principalmente a gente entender como ajudar as pessoas, que faz com que nosso propósito seja reavivado todos os dias, e aí sim a gente tem resultados melhores. No final das contas, é tudo sobre como a gente deita a cabeça no travesseiro e como a gente pode passar o dia ajudando as pessoas. Então, fica aí meu agradecimento pelo convite, espero que a gente tenha outras oportunidades, e se Deus quiser, nossos projetos vão dar muito certo esse ano, porque o nosso foco não é mais produto, é a pessoa, é o nosso cliente, e isso é que transforma as empresas. Pois é. Muito obrigada, pessoal, e até o nosso próximo podcast.